Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar! Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a lua cheia em Leão, que acontece no dia 25 de janeiro de 2024 e que é o ápice da lunação de Capricórnio. E o que eu tenho a dizer sobre a energia dessa lua, primeiro de tudo, é caos, gritaria e confusão. Porque nós temos tensões muito significativas entre os astros no céu, e como a Lua está cheia, então ela está transbordando uma energia, e ela está no signo de Leão, disparando também aspectos de sombra, então qual é a tendência? É que uma coisa pequenininha, insignificante sem importância, de repente vira uma coisa enorme, monstruosa e um grande problema, porque essa energia é muito dramática. Então, aquilo que você poderia resolver muito fácil, de uma forma muito simples, que você poderia ter objetividade para poder fazer, para poder resolver, com essa energia, pode ser que você olhe para aquilo e você se desespere, e aí você começa a achar que nada vai dar certo, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida, ai minha Deus, o que eu vou fazer? E aí começa, sabe, aquela hiperventilação, assim, e começa o desespero. Mas isso é fruto de uma energia de drama, que é um aspecto de sombra de Leão que eu não posso não comentar. Afinal, existem ativações muito tensas aqui nesse mapa. Então é importante você saber que isso já está aqui meio que previsto nesse roteiro do universo para você ter mais observação a respeito do que estiver acontecendo na sua vida, para você não cair nessas ciladas da sua mente e principalmente do seu emocional também, porque o emocional tem uma resposta muito mais espontânea. E aí, então, se você não prestar atenção nas coisas, pode ser que você acabe achando, então, que não tem solução, que é um grande problema, que aí você vai ter que desistir, e que nada vai dar certo, e que o universo está contra você, e bu. Aí começa aquela vitimização, que é bem típica da energia de sombra leonina, porque ela começa a cair em uma esfera infantil. Porque a energia de leão tem a ver com a infância, mas em sombra, principalmente, ela vai falar daquele mimimi de criança, sabe? Do tipo, eu quero agora, tem que ser desse jeito, tem que ser do jeito que eu quero, não sei o quê, porque é esse ego mal trabalhado. E aí, o ego mal trabalhado, quando se vê diante de uma coisa que ele não gosta, ao invés dele falar, tá bom, fazer o quê? As pessoas são assim, então a vida é assim, eu não tenho poder sobre isso. Não, ele senta, berra, chora, esperneia e faz um escândalo. Então, evite. É só isso que eu quero dizer para poder abrir aqui a energia desse vídeo, até porque eu vou focar depois nos aprofundamentos, principalmente nos aspectos de tensão dessa lua. E eu comentei, principalmente na última lua nova e na lunação de Sagitário, que ali nós estávamos em um momento meio que de pausa, no momento que daria para respirar, nós tínhamos energias mais harmônicas no céu, então tinha muita coisa facilitando esse processo da gente se preparar para os novos desafios. Então aqui já é esse primeiro cutucão do universo, trazendo um primeiro desafio e que tem a ver com algo que é, na verdade, muito maior e muito mais amplo do que qualquer coisinha pequena que pode estar acontecendo na sua vida, porque nós temos um trânsito muito significativo no céu, que eu já vou comentar mais adiante, que tem a ver com Plutão, e então por conta desse trânsito, então tem coisas que estão muito além mesmo do nosso controle, da nossa capacidade de ter algum poder a respeito, e aí então se a gente ficar se ofendendo, ou então se a gente ficar trazendo para o nosso coração de uma forma negativa, ou então dramatizando porque de repente você não consegue fazer alguma coisa, ou porque você viu de repente uma porta se fechando, alguma coisa assim, aí você pode acabar sabotando toda uma sequência de eventos na sua vida por conta de algo que você não precisa levar tão a sério agora, tá? Então já fica a dica aqui desde o começo do vídeo e
eu gosto daquele ditado, quem avisa amigo é. Então eu já tô avisando aqui que essa energia vai estar no ar para você não cair nessa cilada, porque realmente a tendência é que tenha muita coisa que poderia ser muito fácil e que nessa lua cheia pode se tornar muito difícil, e aí para as próximas semanas também, e aí depois com a lunação de aquário também, e aí acaba virando meio que um efeito dominó, sabe? É uma coisa de ruim que acontece agora, mas que nem é tão ruim assim, aí você acha que é muito ruim, aí você, pum, dispara o dominó, e aí essa coisa, de repente, lá na frente, culmina em algo realmente muito complicado, realmente muito difícil. Então, evite esse tipo de problema. Pense no seu eu do futuro. E seja você agora a pessoa que o seu eu do futuro vai olhar para trás e vai dizer: que bom que o meu eu do passado tomou essa decisão tão sábia na vida, para agora eu poder usufruir de um futuro melhor. Então é isso. Agora eu vou apresentar para você os aspectos nos quais eu vou me aprofundar para você entender bem como você pode aproveitar bem as energias dessa lua cheia e para você também já se preparar para todos os movimentos também que futuramente, nas próximas lunações, também vão ser importantes e essas energias vão ser significativas para nos preparar para esses movimentos. Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar é o aspecto da lua cheia em si. Então, nós temos a oposição do Sol com a Lua, o Sol em Aquário e a Lua em Leão, e nós temos agora Plutão, que entrou novamente em Aquário. Então, eu vou me aprofundar nisso, e Plutão, então, está fazendo uma conjunção, que é o encontro com o Sol, e também fazendo uma oposição para a Lua. E, fechando a quadratura T, que é o aspecto de tensão dupla, nós temos Júpiter em Touro. E depois, o segundo aspecto que eu vou abordar é um aspecto também de quadratura, é uma quadratura T, uma outra quadratura dupla, que nós temos entre Marte e Mercúrio, que estão juntinhos em Capricórnio, e aí nas duas pontas da quadratura nós temos Quirón junto com o nó do norte em Áries, e nós temos o nó do lunar sul em Libra. Então são esses os aspectos para nós aprofundarmos, e agora vamos então para o primeiro aspecto, que é a lua cheia em quadratura T com Júpiter, que está em Touro, a lua está em Leão e o Sol está em Capricórnio. E nós temos também Plutão, aliás, perdão, o Sol está em Aquário. Aqui nós estamos na lunação de Capricórnio, então a energia está misturada, mas o Sol então está em Aquário. E Plutão saiu agora de Capricórnio, porque ele entrou em Aquário no começo de 2023, aí depois ele fez um movimento retrógrado, voltou para Capricórnio, aí ele voltou ao movimento direto, e agora ele terminou o trânsito de Capricórnio de novo e entrou em Aquário de novo. E aí agora então ele está se encontrando com o Sol e fazendo também a oposição para a Lua, que está lá em Leão. Então, Matheus, me diga o que isso significa, por que isso é importante? Por que você falou lá na introdução de Plutão, coisas que estão além do controle? Então, Plutão é, aqui para a astrologia principalmente, o gigante. Apesar de ele ser um planeta anão, né? Ele é, na verdade, para a astrologia, um grande poderoso. Ele representa o aspecto de transformação que vem através de destruições. Então, ele representa a morte para que possa haver um renascimento. E Plutão é tão lento que ele fica, apesar da órbita dele não ser plenamente regular, então ela varia a quantidade de tempo que fica em cada signo, mas o tempo de Plutão, então, é bem longo, né? Mais de 200 anos. E, então, em cada signo ele fica aproximadamente 20 anos. Em alguns signos ele fica menos, em alguns signos ele fica mais, mas a média é de 20 anos por signo. Então, que daria quase aí 240 anos da órbita dele. E em Aquário, ele fica, então, 20 anos oficiais em Aquário. Mas tem 2 anos a mais que ele fica na transição. Então, ele fica entre Capricórnio e Aquário. Então ele voltou para Capricórnio, ele estava em Capricórnio, aí ele entrou em Aquário, aí voltou para Capricórnio, aí ele foi para Aquário, ele vai voltar para Capricórnio de novo, aí ele vai entrar em Aquário de novo e aí depois ele continua o movimento só em Aquário. Pelo que eu me lembro dos meus estudos da última vez, se eu não me engano é isso mesmo, então ele ainda vai ter mais uma passagem, se eu não me engano é só em 2025 que entra oficialmente em Aquário. Eu posso talvez estar enganado com relação a isso, mas se eu não me engano é isso. E aí, por que isso é importante, então? Por que eu tô falando disso? Por que eu tô batendo nessa tecla e tô explicando isso com tanto detalhe? Porque é o seguinte, como o Plutão representa todo esse aspecto de transformação, morte e renascimento, então quando ele muda de signo, ele transforma a sociedade. E aí, o tempo que ele transita por aquele signo, ele vai promovendo como se fosse uma grande destruição dos temas que envolvem aquele signo, principalmente os aspectos de sombra, para que possa haver espaço para o surgimento de uma nova luz. Significa que isso acontece plenamente, de uma forma maravilhosa, em todos os lugares do planeta? É claro que não.
Porque no trânsito de Plutão por Capricórnio, o que aconteceu foi que Plutão mexeu bastante com as estruturas financeiras e estruturas de governo. E, somado a outros movimentos planetários, então o que acabou acontecendo? Ascensão de extrema-direita, neofascismo, neonazismo, começou a ter vários golpes de Estado, teve ditadura militar em vários países do mundo. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, com bastante antecedência. Mas eu li recentemente uma notícia que dizia que pela primeira vez, desde os anos 80, nós temos mais países em ditaduras militares do que países em democracia. E que existem várias classificações, inclusive, né? Democracia plena, democracia instável. Aí tem outros tipos também de governo, que não é só ditadura militar. Mas a questão é que os governos instáveis passaram, em número, mais de 50% no planeta do que os governos estáveis. E isso não acontecia desde os anos 80, quando nós tivemos a finalização de todas as ditaduras militares aqui da América Latina. Então, isso é muito importante e muito significativo, porque, pense, foram 20 anos de Plutão em Capricórnio, porque ele ficou desde 2008, então, na verdade, não foi 20 anos, foi 15 anos. 15 anos isso, né? Porque até 2023 ele ainda tá ali, mas enfim, né? Aproximadamente 15 anos. E aí, então, esse trânsito para Capricórnio trouxe muito rebuliço para essa questão política, para várias coisas. Então, tiveram exposição de vários escândalos de corrupção. Mas não é só isso, porque nessa época também foram expostas várias questões de abuso sexual na igreja, né, no Vaticano, com o bispo, com não sei o que no Chile, sabe? Então, assim, teve tanta coisa, porque Plutão fala sobre como o poder corrompe. E aí, então, onde ele passa, ele vai falar, quem tem poder aqui nessa área? Então, vamos mostrar o podre desse povo todo aqui. E aí é que entra o negócio complexo de Plutão, porque a gente não tem como ter controle sobre o que está acontecendo na sociedade, sobre o que está acontecendo com outras pessoas ou com estrutura de governo, essa coisa toda. E em Aquário, ele vai mexer com questões envolvendo tecnologia, envolvendo a humanidade como um todo, até em questão da democracia em si, porque o Aquário é o signo da democracia. Ele vai mexer também com questões envolvendo a democratização do acesso à tecnologia, do acesso à saúde, coisas desse tipo. E aí, então, esse trânsito dele por Aquário vai trazer grandes transformações na forma como nós usamos a tecnologia, no tipo de tecnologia que está disponível para nós também. E é interessante porque Plutão entrou em Aquário e nós tivemos o boom das inteligências artificiais. Nossa, mas foi um boom, assim, um boom mesmo. Tanto que os meses de março e abril de 2023, eu acompanhei bem de perto, assim, era notícia atrás de notícia, todos os dias, tanta coisa de inteligência artificial, e saindo tanta empresa nova, tanta startup, tanta coisa falando disso. E aí depois saiu aquele boletim de vários grandões aí da tecnologia global, pedindo para parar o desenvolvimento de tecnologia artificial, de inteligência artificial, por pelo menos 6 meses. Para a gente poder pensar como nós vamos desenvolver a nossa ética e as leis também, para poder acompanhar esse desenvolvimento para a inteligência artificial não destruir a humanidade. E aí, passou esse tempo, então, dessa pausa, que agora que eu estou falando, a pausa está mais ou menos começando, no momento que eu estou gravando. Então, o que eu imagino que vai acontecer, e que eu espero que já tenha acontecido quando eu chegar nessa lua aqui, é que vai ter acontecido essa pausa, provavelmente o desenvolvimento vai ser um pouco menos acelerado, até porque Plutão vai ficou retrógrado, né? E voltou para Capricórnio. Então, nesse período de Plutão retrógrado e voltando para Capricórnio, faz sentido não ter mais desenvolvimento de tecnologia dessas coisas todas. Porque ele está voltando para resolver outros tipos de pendência. Então, não é à toa que surgiu esse pedido e esse abaixo-assinado de todo mundo falando para parar esse desenvolvimento por um tempo, até a gente poder adaptar, né, enfim, a sociedade como um todo para poder usar isso direito. E aí, agora que ele está voltando para Capricórnio, qual é a minha aposta que eu estou fazendo aqui com esse movimento? É que muito provavelmente vai começar já a ser lançado as novas versões de tecnologia de inteligência artificial. Se não foi lançado o GPT-5 ainda, no momento em que esse vídeo for publicado, pode escrever o que eu estou falando. O GPT-5 vai ser lançado. Nós estamos aqui nesse vídeo, essa lua é dia 25 de janeiro. No máximo no final de fevereiro ou no começo de março, é muito provável que o GPT-5 já vai ser lançado. E muito provavelmente vai ter alguma outra tecnologia, alguma outra coisa que vai ser lançada por outras empresas também, porque o GPT é de uma empresa específica, financiada pela Microsoft e tal, e outras empresas vieram desenvolvendo, tiveram vários grupos também
de pesquisadores em várias universidades que desenvolveram tecnologias parecidas. Então, a tendência agora, a gente vê isso distribuído de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais geral. E aí, então, com essa agora dinâmica, né, de Plutão com a Lua em Leão, então a tendência é o quê? É realmente voltar à euforia da inteligência artificial. Então a gente vai ter provavelmente uma segunda onda, a primeira onda tendo sido final de 2022, começo de 2023, e agora vai ter mais uma onda então, e trazendo tudo isso e tanto rebuliço e um monte de coisa de novo, e aí, enfim, é um movimento. Então não dá muito pra gente correr disso, e a gente precisa se adaptar. Então por isso que eu falei, às vezes é uma coisa pequena, igual, tá tendo essa nova tecnologia, eu tenho que aprender a usar. Ai, mas é difícil, ai, mas eu não consigo, ai, mas eu não quero, ai, eu não sei o quê. Eu falo pra você, olha, o tanto que eu tive que me adaptar a essas inteligências artificiais para conseguir fazer alguma coisa decente hoje, em rede social, na internet, tudo mudou tanto que se eu não me adaptasse, eu simplesmente ia ficar totalmente esquecido em qualquer coisa que eu já fiz até hoje. Então, tanta gente está perdendo emprego por conta disso, e aí isso pode virar um grande drama. Tantas empresas anunciaram demissões em massa que estão substituindo a mão de obra por inteligência artificial, e aí as pessoas podem ficar no desespero, no susto. Ai, meu Deus, perdi meu emprego, não sei o quê. Só que as pessoas precisam se reinventar também. Então, é tudo isso que está envolvido aqui, porque com Júpiter em Touro, ainda por cima, então a questão do dinheiro vai pesar em cima dessa questão também. Então, quem tiver dinheiro para poder investir, quem tiver dinheiro para poder enfim, né, contratar algum especialista que entende de tecnologia, que entende dessas coisas para fazer o negócio acontecer nas empresas e tudo mais, é quem vai ganhar essa corrida. E agora é uma corrida mesmo. Então a tendência é que comece tudo isso e que vire também, assim, né, um grande escândalo, uma grande coisa. E vamos ver também o que de ruim vai acontecer junto com isso, né? Porque com a energia de Plutão é isso. Tem muita sombra que é processada junto. Então vamos ver o que vai acontecer. E agora vamos para o segundo e último aspecto a ser abordado, que é uma outra quadratura T, que está envolvendo na ponta Mercúrio e Marte, que estão em Capricórnio, e eles estão então fazendo as duas quadraturas para Quirón junto com o nódulo lunar norte e o nódulo lunar sul. Então Quirón e o nódulo lunar norte estão em Áries e o nódulo lunar sul em Libra. Então essa dinâmica de tensão, na verdade, eu nem tenho tanta coisa para falar sobre ela, porque muito do que eu falei na última lua nova e na última lua cheia vai valer para esse aspecto na seguinte perspectiva. Eu comentei sobre questão de destino, como que você vai agir diante do seu destino, como você vai usar o seu livre-arbítrio e tudo mais, e tudo isso vai valer para isso também. Então tudo que eu falei sobre destino ao longo desse último ano, praticamente, é algo importante, porque nós precisamos entender até onde vai o nosso livre-arbítrio, até que ponto nós temos condições de tomar decisões que realmente impactam o nosso futuro e a nossa vida. Porque tem coisa que a gente pode querer ter poder para fazer, ou então para agir diante da situação, ou então da pessoa, ou enfim, de qualquer coisa, e aí a gente pode não ter poder suficiente para aquilo. E se a gente cair nessa ilusão da impotência também, da gente achar que então a gente não tem poder para nada, que a gente é mais uma gotinha no oceano, e que a nossa vida não tem importância e tal, e aí a gente pode entrar em uma autossabotagem muito complexa também. Então a gente tem essas questões que são bastante complicadas, e que a gente precisa, pelo menos, entender o seguinte. Você, na sua vida, tem ideias, planos, ambições, perspectivas do que você quer viver na sua vida, o futuro que você quer viver, onde você quer chegar, o que você quer conquistar, o que você quer realizar, qual é o propósito, pelo que você quer que as pessoas te lembrem depois que você partir dessa vida. Então, tem muita coisa que a gente tem para viver na vida. Porque senão a gente não estava aqui. Então, a gente está sempre pensando, sempre desejando, sempre idealizando, porque isso é a vida. Nós somos seres humanos, nós estamos sempre pensando, sempre fazendo alguma coisa aqui na nossa cabeça, porque a nossa perspectiva de estar aqui no planeta nós precisamos evoluir e nos adaptar. Então, com Mercúrio aqui, a ideia de adaptação e de você adaptar também as suas habilidades para você poder corresponder às demandas e às expectativas que existem no mundo atual, inclusive com o que eu falei de tecnologia no aspecto anterior, isso tudo é importante. Porque se você não se adapta, se você não se flexibiliza, se você não vai atrás de mudar aquilo que você tem costume de fazer, se você, por exemplo, não faz uma transição de carreira para sair daquele emprego lixo que você não aguenta mais, para você realmente fazer uma coisa que você gosta, para aí você prosperar de verdade, se você não toma uma atitude, se você não decide fazer essa mudança, então nada muda, a vida vai permanecer no mesmo lugar e você vai ficar sempre ali, com aquela insatisfação, reclamando e se sentindo vítima da vida. E o drama da Lua em Leão está ativo. Então você precisa entender que a vida só depende de você, meu bem.
Então, se você não se movimentar, se você não fizer alguma coisa, a vida vai continuar passando, o tempo vai continuar passando, a Terra vai continuar girando, e o que você vai ter para se orgulhar com relação a você, com relação à sua própria vida? O que você vai fazer na sua vida para você olhar e você dizer, a minha vida realmente valeu a pena? Essas são algumas questõezinhas para pensar com relação a isso. A cura faz parte do caminho em todos os aspectos. Isso é uma coisa da qual não dá para fugir. Então, concentra no que você tem condições de fazer. Concentra no que você tem condições de curar. Aquilo que você não tem poder para mudar, aquilo que você não tem condições de mudar, aquilo que você não tem a menor possibilidade de fazer, não se preocupe com isso. Existe até um ditado. Se você isso está ao seu alcance resolver? Sim. Então não tem com o que se preocupar. Isso está ao seu alcance resolver? Não. Então não tem com o que se preocupar. E é bem isso mesmo. Porque se você pode fazer alguma coisa, vai e faça. Você não pode fazer nada? Então, fazer o quê? Mude de perspectiva e vai fazer outra coisa da sua vida. Não adianta você querer ficar dando um monte de ponto de faca. Entendeu? Então, essa energia que está aqui à disposição. Então, como você vai usá-la só depende de você. E agora, para concluir a energia desse vídeo, o que eu quero dizer para você é: nós estamos em uma alunação muito importante, porque é a alunação de Capricórnio. Essa é uma alunação que sempre desperta muito aquele senso de urgência, de querer fazer as coisas, de querer realizar, de querer cumprir com o propósito, de querer sentir que a vida está valendo a pena. Então, o despertar da ambição é algo muito natural quando nós estamos na alunação de Capricórnio. E agora, com a transição da energia para Aquário e depois na próxima alunação de Aquário, a tendência é nós entrarmos em um fluxo que vai pedir muito mais essa humanização das coisas e dos processos. Então, você precisa entender, tem tudo praticamente no céu andando para frente, e na próxima alunação, Urano também vai deixar o seu movimento retrógrado. Aí, com tudo andando para frente, você vai sentir um ímpeto, você vai sentir mais energia, mais disposição, mais capacidade de fazer as coisas. E isso é muito bom. Mas você também não pode ficar se cobrando demais e querendo fazer aquilo que você não consegue fazer. Você precisa estar em condições de fazer as coisas de uma forma que seja saudável para você. Por isso que eu digo humanização de processos. Porque você não é uma máquina. E Aquário é uma energia de tecnologia, e agora nós estamos desenvolvendo tecnologias, robôs, coisas desse tipo, que é a máquina ganhando vida. Então a gente não pode se comparar com as máquinas. A gente não pode se cobrar de fazer o que uma máquina faz. Porque nós não temos nem capacidade física para isso. Entende? Então a ideia aqui, para nós fecharmos aqui o vídeo, é isso. É que não adianta você querer ficar se sentindo uma grande vítima com a energia da Lua em Leão. Então, se ficar se sentindo impotente, ficar sentindo, ai, nada dá certo pra mim, não sei o que, tal, só porque você não tem a capacidade daquilo que você colocou na sua cabeça, por conta dos condicionamentos sociais, daquilo que você tem que ser, e que aí você não consegue corresponder a essa expectativa e essa cobrança. Não caia nessa armadilha. Tenha muita atenção ao que você demanda de você e da sua própria energia. Porque hoje em dia, com o mundo que nós temos, rede social, essa coisa toda de internet, tudo ficou muito rápido, então existe muita exigência. E aí as pessoas, principalmente do mundo corporativo e tudo mais, ficam falando, não, mas porque você tem que acompanhar a onda, você tem que fazer, porque senão você vai ficar para trás, porque senão, ai, nossa, você nunca vai ter sucesso, lá, 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 lá. Só que, pera lá, a gente que tem que acompanhar isso e deixar a nossa humanidade, ou será que nós precisamos humanizar a forma como o nosso sistema funciona? Então essa que fica aqui a reflexão para esse vídeo, e essa foi então toda a reflexão para essa lua cheia. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo e se você gostou, eu peço que você me deixe um comentário para eu ficar feliz, para deixar meu coração quentinho e para me manter motivado a produzir conteúdo aqui para você. E interage aqui com o vídeo, compartilha com alguém, porque isso é muito importante também. E no mais, eu agradeço por você ter ficado comigo aqui até o final do vídeo, por ter assistido toda essa reflexão. Eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.